Atualmente você trabalha com arquitetura. Arquitetura. E por que você começou com arquitetura? Nossa, essa pergunta é bem difícil. Bem difícil? Na verdade é bem difícil, assim, porque é uma história muito longa. O meu avô, ele é pedreiro. Então a minha família inteira, meus tios, é tudo da parte de construção. Obrigada. É Joyce, né? Ela também é Joyce. Ah, é Joyce também? É Joyce também. Deixa eu deixar aqui pra Daí seu avô, né? Só vou conferir se tá gravando mesmo, que eu tô ajeitando. Vai que. Pronto, tá tudo certo. Então, meu avô é da parte, ele era pedreiro, meu tio pedreiro, e aí eu sempre vi eles trabalhando com isso. Aí quando eu fui pra formar, eu falei pro meu pai, falei assim, então, eu quero fazer fisioterapia ou engenharia Ou civil. engenharia. Aí eu falei, tipo, nada a ver uma coisa com a outra, eu tava super perdida, não sabia. É porque assim, eu sempre quis fazer engenharia, mas eu tinha muito medo dos cálculos, que eu não era muito boa em matemática, nada disso. Aí, beleza. Aí eu peguei, fui pra engenharia. Meu pai, não, vai pra engenharia e tal. Fui. Aí sofri no começo até aprender, mas fui pegando amor. E aí ao longo da engenharia, porque assim, sempre eu também queria engenharia ou arquitetura. Sim. Então eu queria uma das duas coisas. E aí eu comecei engenharia, só que eu via que eu tinha muita aptidão para a parte de arquitetura também, que era uma das partes que eu mais gostava. E você migrou? Não migrei. Não? Aí eu finalizei engenharia, fiz no percurso que eu fiz, enquanto eu fiz engenharia, eu fiz design de interior. Tá. E aí quando eu formei, eu fiz a pós em arquitetura. Caramba, quando você se formou, você fez a pós em arquitetura? Aí eu comecei a pós em que legal. arquitetura. Que bom que teve essa opção, né? É. Se você tivesse escolhido, qual que era a outra opção mesmo? Fisioterapia. Se você tivesse feito fisioterapia, acredito que não ia ter uma pós para arquitetura, né? Não ia. E o pior é que eu acho que eu não ia dar nada certo com a fisioterapia. Mas eu só queria ir porque era, tipo assim, menos matemática, menos dificuldade, sabe? Sei. Mas no final eu fui pra engenharia e, nossa, fui me apaixonando por tudo. E aí quando eu comecei a fazer design de interior, começou a ficar mais visível ainda o meu gosto. Por quê? Porque a engenharia geralmente é projeto estrutural, hidráulico, tem o projeto arquitetônico, mas ele é mais focado nos projetos complementares também. Sim. E na parte de arquitetura, não, você consegue visualizar pronto. Então eu comecei a fazer design interior, comecei a fazer 3D, como que ia ficar cada ambiente, e aí isso foi tipo a virada de chave pra eu me apaixonar. O pior que 3D é bonito também. Não, dá outra coisa. Assim, você consegue visualizar como que vai ficar. Mas o 3D você faz o desenho? Não, eu faço tudo no programa. No programa? Não, desenho na mão não faço não. No programa é mais fácil? No programa é mais fácil. Pra alguém leigo, parece ser um bicho de 7 cabeças. Não, tranquilo. É a mesma coisa que você tá jogando um joguinho lá, colocando... Já vem as coisas tudo prontas lá, você só arrasta, coloca ou não? Os móveis sim. Então você pega, tipo, você monta as paredes, né? As janelas, tudo. Primeiro você vai fazer o arquitetônico, Sim. que é que você vai fazer o projeto da casa. Então depois que você tem o arquitetônico pronto, aí você joga no programa. Aí você vai subir as paredes, a janela, a porta, tudo. Sim. Aí você vem colocando as texturas. Então, qual o tipo de piso que você quer, qual o tipo de iluminação. E tem as opções, tudo lá. As texturas você, de acordo com o que você quer. Então, assim, eu estou pensando num ambiente mais minimalista. Então, eu quero um piso cimentício, Entendi. então a cor mais clara. Então, você vai pegando de acordo com o que você deseja. E aí você vai buscando. Mas a ideia em si, tudo tem que sair da sua mente. Entendi. Então, assim, não tem nada pronto. Você tem, tipo, móveis pronto. Inclusive, uma pergunta que eu vou fazer.
precisa ser uma pessoa criativa para trabalhar nesse mercado, certo? Sim. Você aprendeu a ser mais criativa na sua pós? Ou você já é alguma coisa que você tinha antes? Eu acho que já era uma coisa que eu tinha antes. Uma pessoa que não é criativa, não se considera. Se ela fizer arquitetura, ela vai se tornando uma pessoa mais criativa, você acha? Vai. Porque assim, no começo eu tinha... Na verdade, todo mundo é criativo. A diferença é que as pessoas não colocam a criatividade em prática. Então essa é a diferença. Todo mundo é criativo. Conforme você vai fazendo, isso vai te dando mais ideias, você vai entendendo mais sobre o assunto e vai vindo mais criatividade. Legal. Mas aí o que acontece? Na arquitetura, quando eu comecei, eu não tinha muita criatividade, principalmente na engenharia. Porque a engenharia era mais a parte estrutural, tinha a parte de arquitetura, mas era menor. As matérias eram mais simples, não trabalhava tanto essa criatividade. Só que aí quando eu fui pro design de interior, depois fiz a pós, aí a minha criatividade foi aumentando. E além disso, eu sempre tive muito a questão de estudar por fora. Então eu estudava para poder aprender mais sobre o assunto. Legal, vamos para esse ponto de criatividade que eu acho que é um ponto interessante, principalmente... eu vou falar um pouquinho da minha área agora, porque eu tenho uma agência de edição de vídeo. Sim. E tenho editores que são do século XXI, eu tenho editores que são antes dos anos 2000. Sim. Então, os editores que são antes dos anos 2000, por mais que eles estudem, eles pratiquem, façam cursos, dificilmente eles superam um iniciante do século XXI. Entendi. Dificilmente. Então, assim, o problema está onde? Não está em saber como fazer, mas sim colocar a criatividade. Sim. Eu queria saber como ajudar essas pessoas do século anterior, de antes dos anos 2000, o pessoal milênio talvez, para desenvolver mais essa criatividade. Nossa, que pergunta difícil. Deixa eu pensar. No seu tempo. Peraí. Como desenvolver mais? É a criatividade. Eu tô entendendo que você é uma pessoa criativa. É o que eu tô entendendo. É que é tão natural pra mim que, assim, eu acho que o primeiro ponto é você gostar do que você faz. Começando por aí. Sim. Então, eu acho que a criatividade, por exemplo, você precisa... Não é só o curso que vai fazer você ser criativo. É você gostar daquele método. Gostar do método. Então, assim, não adianta você... Eu não entendo muito da sua área. Sim. Mas eu sei que existe, tipo, métodos virais, enfim, coisas que a pessoa do século... da geração Z, ela cresceu com aquilo. Então hoje ela já sabe, tipo, é normal no dia a dia dela. E talvez essa pessoa do século anterior, eu acho que às vezes ela olha para aquilo, mas ela não se identifica. Então isso pode gerar uma falta de criatividade. Entendi. Porque se não é algo que você se identifica fazendo, não adianta você querer fazer através de, tipo, padrões, enfim, coisas que conteúdos que as pessoas vão passar pra você que você tem que fazer igual pra ficar igual. Não, porque você não se identifica com aquilo. Então não é a sua identidade dentro do seu trabalho. A sua identidade é diferente. Então eu acho que em primeiro lugar a pessoa ela precisa se identificar com aquele serviço, com aquele tipo de criatividade. Sim. E a partir disso gostar e aí sim aplicar. Porque senão ela vai aplicar, mas ela não vai se identificar e pra ela nunca vai estar bom. Resumindo, a pessoa tá no ramo errado. Talvez não. Talvez. Só acho que talvez a pessoa precisa ser mais leve no sentido de entender que as coisas mudam. E algumas pessoas têm resistência nisso. Algumas pessoas acham que, tipo, eu aprendi desse jeito, vai ser desse jeito e eu vou continuar desse jeito. Não. A gente sempre tem que querer aprender
e no sentido também de, tipo, ter essa visão mais aberta. Porque eu era uma pessoa que eu não gravava conteúdo, eu falava assim, meu Deus, eu não quero, eu não vou, tipo, não gosto. E a realidade a gente precisa adaptar Sim. com o que está vindo. Então, a partir do momento que eu entendi que eu precisava me adaptar e passei a não usar isso como, nossa, eu preciso fazer agora, que nem na parte de vídeos, né? Sim. Eu preciso fazer agora vídeos desse jeito porque é o que está em alta. Não, eu gosto de fazer vídeos desse jeito porque é um vídeo diferente. Então é gostar, sabe, daquilo, do resultado final. Acho que é isso. Não sei se deu pra você entender. Deu pra entender. Deu pra entender. Inclusive, eu vou voltar um pouquinho nesse ponto durante a nossa conversa. Porque você é uma empreendedora, certo? Sim. Há quanto tempo você está empreendendo? Então, eu já fui empreendedora desde que eu formei na faculdade. Desde que formou. E como Sim. que você começou? Eu comecei saindo da faculdade, tava numa crise. Depois da pós. Não, na engenharia. Na engenharia Terminei ainda. engenharia, Tá. aí tava uma crise na área, eu não tava conseguindo muito empregos na área. E eu falei assim, vou montar meu escritório. Aí resolvi, comprei uma mesa, aluguei um ponto comercial pequenininho, junto com duas colegas de trabalho duas Sim. colegas da faculdade. A gente alugou, comprou 3 mesas, 4 cadeiras de escritório e começamos. E isso foi em Minas. Minas. Então eu fiquei 5 anos com essa empresa em Minas. Sim. Só que o que acontece? Veio a pandemia. Veio a pandemia. E na época a gente tinha acabado de se formar, a gente não entendia sobre gestão, a gente tava Sei. vivendo e aprendendo ao mesmo tempo. E aí, infelizmente, a gente precisou fechar por conta da pandemia, né? E aí, nisso, eu vim pra Campinas pra começar a trabalhar. Então, assim, eu sempre empreendi. Então, só Sim. que quando eu cheguei em Campinas, eu comecei a prestar consultorias para empresas de franquias. Então, eu comecei com uma empresa de materiais de alto padrão. Então, Sim. eu fazia consultoria na parte de projetos. Então, eu comecei a ser gestora. E como funciona na prática essa consultoria? Na verdade, a consultoria, eu fazia o processo de gestão do time de projetos. Gestão do time de... Isso. Então não tem a ver com arquitetura? Tem, porque cada franquia, ela tem um padrão de projeto. Então, quando você vai abrir uma loja, que nem essa daqui, Sim. ela tem um padrão específico. Então, Entendi. todas as unidades, ela precisa ter esse padrão. Tá. Então, o time de projetos, eles fazem os projetos de cada franquia. Então, como que vai ficar? Tem todo um processo de escolha de ponto, qual que é o lugar certo, estudos de clientes, enfim, tem todo esse processo. Depois que você escolhe o ponto, você precisa fazer o projeto para aquele ambiente. Sim. E aí tem todos os padrões de projeto e o time ele vai projetar em cima desses padrões. Mas, ao mesmo tempo, você tem que trazer identidade. Então, você tem que usar o padrão e também trazer essa identidade para o projeto, para ficar algo diferente. E aí, a gestão, no caso que eu fazia, eu ajudava as meninas do time a projetar em cima desses padrões e trazendo também identidade para as novas unidades. Legal, vamos falar agora para uma pessoa leiga. O que é projetar? Nesse seu ramo. Isso. Projetar é você pegar um ambiente, ou um terreno. Tá. Você vai pegar terreno. Vamos projetar o quê? Design ou projetar uma casa? O que você prefere que eu explique? Vamos usar essa cafeteria como exemplo? Tá, essa cafeteria. Você vai pegar esse ambiente, então você vai alugar o ponto. Sim. Aí você vai pegar e levantar esse ambiente dentro de um programa, aonde nesse programa você vai começar a pensar como que você quer esse ambiente. Como a gente visualiza esse ambiente nesse programa? Como que ele aparece? Tem um em 2D, que é 100% 2D. chapado, né, planta Sim. baixa.
e tem o 3D, que você sobe e você consegue visualizar ele em formato, diversos ângulos. Para a cafeteria, no caso, seria mais um design de interior. Então, eu levantaria em 3D. Quando é uma casa, eu faço em 2D primeiro e depois eu faço 3D. Então, eu penso na estrutura da casa primeiro, depois eu penso no interior da casa. Então, na cafeteria, no caso, o que a gente faria? A gente entraria com esse 3D e começaria a pensar o que a gente precisa nesse ambiente. Como que a gente sabe o que a gente precisa? Através da pessoa que vai construir a cafeteria, no caso, o cliente. Então, eu faço uma reunião para entender quais as necessidades. Eu preciso de uma cozinha, eu preciso de uma geladeira, eu preciso de um balcão. Eu vou entendendo as necessidades do cliente e dentro disso eu vou projetando de acordo com a necessidade de cada cliente. Então aí eu vou pensando também na parte de localização da mesa, aonde que vai ficar o caixa, se vai ficar mais próximo da porta ou não. Tudo isso a gente pensa na hora de projetar. Então projetar basicamente é isso. Eu não sei se vai ser bom ou ruim fazer essa pergunta, mas dá uma nota para essa cafeteria. Em questão de... Em relação ao seu trabalho. Você faria alguma coisa de diferente? Faria. O que você faria de diferente? Já dá dica pro pessoal do café aí. Olha, eu acho que talvez eu deixaria mais exposto a vitrine de comidas. Certo. Eu acho ela meio escondidinha. E eu trabalharia com mais cores. Eu acho que cafeteria, por mais que a gente quer um ambiente mais corporativo nesse caso, eu acho que quando a gente trabalha com cores, ela traz um diferencial. Não fica... Hoje tudo é muito minimalista, muito clean, tudo muito simples, né? E eu acho que quando a gente põe cor, a gente traz vida. Sim. Então talvez eu traria, não nas paredes, mas sim talvez no mobiliário mesmo, que nem essa cadeira que a gente está sentando. Se fosse uma cadeira terracota, ela traria uma cor, sofisticação e um destaque maior pro projeto. Então eu trabalharia nesse sentido, de colocar mais cores nele. Inclusive, você tem alguma coisa para anotar aí? Alguma coisa? Tem o celular. Eu não sei se é do seu interesse, tá? Mas deixa anotado para depois que a gente terminar essa gravação também, a gente fazer um vídeo para você de o que você mudaria nessa cafeteria. Logicamente, a dona tá logo ali, a gente conversa com ela antes, porque isso também vai agregar muito valor pro seu Instagram. Principalmente nessa área que você atua. Anotei. Tá bom. Então, mas aí a gente entra também porque aqui é uma franquia. Sim, é uma franquia. Então tem padrões. Provavelmente o padrão, provavelmente não, 100% padrão é da franqueadora. Então o cliente, quando é franquia, ele não tem muita abertura para colocar coisas que ele quer no projeto. Sim. Então ele tem que seguir muito à risca o projeto para não perder a identidade visual. É igual o mais famoso, né? O McDonald's. Exato. Você vai ver que em todo lugar é igual. Inclusive, me responde o porquê todos são vermelhos, mas no shopping Unimart ele é preto. O preto, ele é uma loja concept. E o que Um é restaurante isso? concept. Que É é como concept? se fosse premium. Ele vai ser para pessoas que vão querer ter um McDonald's, mas não quer o McDonald's popular. Ele quer o McDonald's diferenciado. Mas isso é franquia do McDonald's ou entra em alguma do outra? McDonald's. Do McDonald's. É porque geralmente quando a gente traz um estilo mais popular, a gente vai trabalhar cores, que nem no caso vermelho, amarelo, coisas chamativas. Quando a gente entra aí num projeto mais concept, que é para poder atingir um alto padrão, um padrão médio, alto padrão, a gente muda um pouco para ambientes mais minimalista, que nem nesse caso aqui. Esse caso, provavelmente quando ele foi projetado, essa cafeteria, a intenção é trazer um ambiente mais premium. Então por isso são cores mais neutras, mais clean,
Então a gente traz essa paleta de cores mais claras, sabe? Sim. São ambientes mais aconchegantes no sentido visual. Porque o vermelho ele é mais forte, então ele traz mais fome, traz mais. Quando você vai pro clean, ele vai trazer aí um ambiente mais aconchegante para você ir passar o seu Então tempo. você entende o significado das cores. Sim. Depois vamos entrar nesse assunto aí. Só não vou sair desse assunto de novo, porque senão a gente vai ficar indo e volta, indo e volta. Mas, nesse caso do McDonald's, os produtos chegam a mudar ou não? Não. Não. Geralmente- Preço também não. Não, geralmente não. É mais a categoria de clientes O que eles público, querem. né? É. Talvez possa ter alguns produtos que não tem em outro. Mas Sim. eu não sei no caso do McDonald's como McDonald's. isso funciona. Mas o que acontece? Vou falar um pouquinho da franquia que eu trabalhei, que foi de móveis planejado. Franquia de móveis planejado, quando você vai para uma loja concept, você tem acabamentos de alto padrão. Então você consegue entregar um produto melhor em relação ao cliente. Por quê? Porque você tem também um cliente que tem um poder aquisitivo maior. Então o preço do produto não é um diferencial para ele. Então ele entende que ele pode pagar aquilo porque é um produto melhor. Enquanto uma loja convencional, ela precisa trabalhar com o custo que o cliente pode pagar, entendeu? Então tem essas diferenças. Legal. E agora sobre o significado das cores. Você falou do vermelho, que gera fome, chama atenção. Sim. O vermelho tem mais algum ponto em especial? Nossa, agora de cabeça não vou conseguir lembrar. Deixa eu te perguntar, o rosa que você está usando é intencional ou só pegou no armário? Eu só gosto. Só gosta. Eu amo rosa. O rosa tem algum significado? Nossa, eu não vou conseguir lembrar. Pior que eu não vou lembrar. Eu sei que o verde assim, tem os significados, Sim. mas eu não vou conseguir Certinho. lembrar agora. Mas tem algumas cores que você... Tipo, o verde é relaxante. O verde é relaxante. Então, se você quer um ambiente mais... Depende também do verde, né? Você não vai colocar um verde limão, que aí não vai dar certo. Mas Um verde mais natureza. mais você fala. natureza. Então, ele traz esse espaço mais relaxante, mais calmo. O azul também. Então, vai variar um pouco de acordo com a cor. Quando eu tenho cores mais fortes, elas trazem uma identidade no sentido de ser forte. Então, as Sim. pessoas... que nem o McDonald's, ela vê aquele vermelho e aquilo fica marcado na cabeça dela, Sim. porque é forte. E aí é muito utilizado você pode ver que lugares que são restaurante, comércio de comida, sempre vai ter algo mais focado no vermelho. Então, se você for num rodízio de japonês, geralmente o banquinho vai ser vermelho. Então, porque atrai um pouco essa questão de consumo, de fome, de ambiente. Então, varia muito. Varia, tem o cinza é mais neutro, tem cores mais quentes, mais frias, que também dá essa diferente. Então, quando eu trabalho em cores mais frias, por exemplo, cores com pigmentações de cinza, ela vai trazer um ambiente mais minimalista, mais clean, e mais frio no sentido de sentimento da pessoa. Então a pessoa ela não tem tanto aquele aconchego no lugar. Sim. É mais moderno, porém não tem aquele aconchego. Quando eu trabalho cores com uma pigmentação mais marrom, no caso, bege, marrom, Pois. ela traz uma pigmentação. É que aqui é totalmente marrom, mas existe dentro das cores, por exemplo, um rosa mais com pigmentação mais fria e com pigmentação mais quente. Entendi. E aí nessa cartela você consegue ter cores mais frias, que no caso são mais neutras, Sim. e cores mais quentes, que são cores que nem um rosa seco, um rosa que vai ser algo mais no caso, marcante. Então, ela vai trazer um aconchego maior nesse sentido, de ser algo mais marcante. Por exemplo, entre o cinza e o marrom. Se eu trago um ambiente tudo muito cinza, vai ficar tudo muito frio.
Então a pessoa pode sentir que não tem identidade nesse ambiente. E aí as cores, mas com uma pigmentação mais quente, traz esse aconchego, traz essa identidade. Que nem eu falei aqui agora. Se eu colocasse essa cadeira no terracota, o projeto seria outro. Por quê? Porque ele teria uma cor, uma vida dentro do projeto, com a mudança de uma cadeira. Entendi. Basicamente é isso. No caso, essa cadeira que tá aí, ela transmite alguma coisa? Ela é moderna, então todo o espaço é um espaço projetado para ser um espaço moderno. Então, existe projetos que é mais clássicos e mais moderno. Nesse caso desse espaço, ele é totalmente moderno. Legal. Eu sei que você trabalha mais nas partes de arquitetura e estrutura, mas você consegue identificar também sobre as pessoas em questão de como elas se vestem, o que ela está transmitindo, ou por enquanto seu limite está nas estruturas, nos projetos? Tá no projeto. Tá no projeto? Tá no projeto. Eu consigo sim, mas por questão minha mesmo. Quando a pessoa tem um estilo mais clássico, aí ela vai usar tipo mulheres, né, blazer, vai usar uma calça de alfaiataria. E quando ela é mais tem um estilo mais despojado, calça jeans, mas é o básico do básico. Inclusive eu preciso de ajuda com a parte de investimento para melhorar. Olha, se alguém, né, que estiver vendo quiser te ajudar com isso, né? Nossa, seria incrível. Pessoal, exato. Eu acho maravilhoso isso. Eu não vou mentir, eu também preciso. Atualmente é minha esposa que ela só coloca isso, eu coloco. Mas caramba. Legal, né? Só um minutinho. Ô Lucas, depois quando você puder ver se tá gravando tudo certinho, dá isso, beleza? Minha franja tá toda hora caindo no olho. Nossa. Mas é bastante coisa. É bastante coisa. E é um conhecimento muito bom. Atualmente, você, em questão de oferecer serviços, você tá fazendo o quê? Só a assessoria ainda faz? Eu faço, mas eu estou focada mais em projetos de cliente final. Projeto de cliente final. E quem seria esse seu cliente final? Seria qualquer pessoa que quer construir uma casa, um escritório. Quero montar uma loja e eu preciso de um projeto de uma loja. Sim, aí eu faço. Eu estou trabalhando hoje mais focada em realizar projetos, porque assim, a consultoria é legal, é muito bom, mas você não projeta tanto. Tá. E como eu tenho esse amor por projetar, eu sinto falta. Então era uma coisa que eu sentia muita falta no tempo que eu tava nas franquias. Sim. Porque eu gosto de projetar, de criar. Então, por mais que, nossa, as meninas eram incríveis. Nossa, eu tenho um amor enorme por elas. E assim, era muito legal esse trabalho de tipo, pegar a ideia dela e aí eu colocava alguma informação em cima e junto a gente discutia e chegava num resultado melhor ainda. E ficava sensacional. Então, assim, essa parte é muito legal. Que você vê a pessoa se desenvolvendo também. Sim. Então, assim, teve pessoas que eu treinei, né, dentro da consultoria, que tinha acabado de sair da faculdade ou que trabalhava em outra área e foi para a área de arquitetura. Então, assim, estava começando. Então, um pouquinho da minha experiência que eu conseguia passar para elas durante cada projeto, fazer ela criar a experiência dela. E isso é super legal, é muito bom. Você vê a evolução da pessoa, né? Então, nossa, tem uma pessoa específica que é a Tainá, do último consultoria que eu fiz. E, tipo, a gente consegue conversar e se entender no sentido de chegar num resultado melhor. E não tem o ego dentro disso, sabe? É a pessoa, tipo, não, realmente, eu acho que isso fica legal. Não, eu acho que isso daqui não é legal porque eu quero fazer algo diferente nesse... E sabe, e uma entendendo a outra e no final o resultado ser incrível. Eu tô vendo que é uma paixão mesmo, né? É muito. E para os curiosos, qual que é a média de preço por projeto? Uma média, tanto o mais barato que você já cobrou, ou o mais caro também?
Se você puder falar. Design de interior, Sim, se for ambiente, depende muito do tamanho do ambiente. sim. Então, assim, começa a partir de R$ 500. R$ 500. Dependendo do tamanho do ambiente e a quantidade de Uma ambiente. kitnet. Se for uma kitnet, vai ser em torno aí de uns 1.200, mais ou menos, dependendo do tamanho. Projeto arquitetônico varia também de acordo com o tamanho da casa. Então, se eu tenho uma casa de uns 100 metros quadrados, 150, vai estar em torno aí de uns R$ 4.000. Tá. Também varia do serviço, porque dentro do projeto arquitetônico a gente oferece o projeto arquitetônico e oferece também o design de interior, que é pensar no interior da casa, não só na casa em si. Sim. Então também são projetos complementares que a gente oferece para o cliente. Então vai variar de acordo com o tamanho, de acordo com o tipo de projeto. Se é um projeto, por exemplo, de um banheiro, ele é muito mais simples do que um projeto de uma cozinha. Tem gente que pede só um projeto de um banheiro? Tem. Geralmente é porque o banheiro não precisa de uma reforma. Qual que é o motivo que pede só o banheiro? Às vezes o banheiro precisa de uma reforma, é um banheiro mais antigo e aí ela quer mudar o banheiro, mas ela não sabe o que fazer. Não sabe qual revestimento colocar na parede, não sabe. Às vezes é um banheiro muito apertado que precisa de uma solução melhor em relação à parte dos móveis, então a gente vai pensando nisso. Você vive isso, certo? Uhum. Você é uma pessoa chata em relação, você entra em um lugar e fala, eu mudaria isso, mudaria aquilo. Muito. Isso deve estar na natureza de quem vive isso, né? Pra ser sincero. Inclusive algumas... ainda não vou contar isso, mas, por exemplo, meu ex-namorado, quando a gente saía e tinha um casal de amigo que pedia a opinião do projeto, ele falava pra pessoa assim, então, você quer a opinião sincera ou você quer uma opinião mais leve? O quanto tá aprovado esse projeto pra ela dar a opinião dela? Porque assim, eu sou bem chata. Você é bem chata? Sou. Mas não no sentido de julgar o trabalho do outro. Mas eu acho que no sentido de querer ajudar a pessoa de alguma forma, sabe? Com o meu conhecimento. Eu acho que é nesse sentido. Entendi. De olhar e falar assim, nossa, eu acho que isso daqui poderia ser diferente. Eu acho que eu entendo o trabalho do outro, mas às vezes tem lugares que a pessoa nem passou por um projetista ou um design de interior ou um arquiteto. E às vezes eu olho e eu vejo algumas soluções. E esse talvez seja até um problema meu. Porque às vezes os meus amigos falam assim, Joyce, me ajuda com isso daqui. E aí, eu pra mim, é tão gratificante ajudar que eu vou dando dicas em vez de falar assim, fecha um projeto comigo. Não, mas já aconteceu alguma vez de você dar alguma dica e depois a pessoa querer fechar um projeto com você? Já aconteceu. Então, às vezes é uma isca aí que você tem. Também, pode ser. Uma isca. Inclusive, você nunca chegou a divulgar no seu Instagram alguma... Nossa, deu branco na palavra. Como que é a palavra disso mesmo? Uma análise gratuita de algum projeto. Às vezes, não gratuita, mas colocar algum preço simbólico, assim. Uma consultoria? Uma consultoria. Você pega um projeto que já existe, você só bate o olho e dá a sua opinião. Entende? É que, assim, eu acho que não... Eu não gosto muito dessa parte porque eu acho que não é ético quando é outra pessoa que fez. Entendi. Aí entra numa questão de você falar sobre o serviço de outro profissional. Não, às vezes eu acredito que o público que procuraria essa consultoria é alguém que está insatisfeito com o espaço. Entendi. E gostaria de uma outra opinião profissional. Entendi. Nesse caso, o que você acha? Aí faz sentido. Aí faz sentido. Mas, assim, pegar um projeto... acabei de fazer um projeto, quero uma consultoria em cima do projeto. Não, vamos mudar a palavra projeto para ambiente. Às vezes já é um ambiente feito. Então, você já pega um ambiente Às vezes quer feito. dar uma repaginada. Exatamente. Às vezes é a própria casa da pessoa.
Daí, você pode dar uma analisada na minha casa, ver se tem coisas legais para mudar, o que mudaria e o que não mudaria? Na verdade, esse serviço hoje a gente tem, que é o serviço de consultoria. Consultoria. No caso, a gente tem a partir de R$300, é bem simples. E o que eu faço? Eu faço avaliação e se for, por exemplo, a parte decorativa, eu dou algumas opções de melhorias na parte decorativa para o ambiente, para poder trazer esse impacto. Essas opções estão incluso nos 300? Tá sim. Na verdade é um arquivo, né? Um PDF, onde vem imagens e ideias que a pessoa consegue colocar para melhorar o ambiente dela. Não é um projeto, né? Então a gente não trabalha muito com a parte de mobília no sentido de planejado, enfim. Mas, eu acho que aqui se você colocar uma poltrona vai ficar legal, aqui se colocar um tapete fica legal, é mais nessa parte decorativa mesmo do ambiente. Então, é 300 e ponto ou depende do ambiente, do tamanho? Depende, é por ambiente, no caso. Por ambiente, então um quarto, uma sala, uma cozinha. No caso, quem são as pessoas que costumam contratar essa consultoria? É aquela pessoa que talvez ela alugou um espaço. Tipo, eu aluguei um apartamento para mim e eu quero fazer uma consultoria para deixar ele mais legal, porém sem investir tanto. Sim. Então não vou investir num projeto, por quê? Porque o projeto ele tem um custo, vai trabalhar a parte de planejado, vai trabalhar a parte de iluminação, talvez de acabamento, e eu quero algo mais simples, mais mobílias, cores, tinta, cor da parede, enfim. Aí entra nessa questão. Ou uma pessoa que, por exemplo, ela já tem uma casa, já tem planejado tudo na casa, mas ela não quer fazer uma reforma muito grande, mas ela quer melhorar um pouquinho a estética da casa dela. Aí a gente entra na consultoria também. Só que a diferença da consultoria pro design é que não tem o 3D. Então a pessoa ela não consegue ver a imagem realista. Isso é diferente. Entendi. Eu tô imaginando as coisas aqui na minha cabeça. É muita coisa. Quer que eu te mostre? Quero, eu acho que um exemplo cairia bem. Esse daqui, esse último que eu postei, ele é um 3D, mas também ele foi mais focado na parte de decoração, porque era um apartamento, só que o apartamento era da própria pessoa. Então a gente focou bastante em trazer esse aconchego para o espaço, melhorar um pouquinho. Quando a gente entra na parte de consultoria, eu vou dar dicas. Então vai vir como se fosse, coloca uma tinta meia parede azul. E foi você que fez? Sim. Caramba. Depois tem no seu Instagram, né, esse vídeo aí? Tem. Caramba, ficou bem legal. Mas aí é isso. E isso é um design de interior. Então a gente pensa e a gente mostra pro cliente como que vai ficar o resultado final. Mas se a pessoa, não quero investir porque o lugar não é meu, uma consultoria funciona. Atualmente você não tem um escritório físico, né? Não. Como que as pessoas te encontram? No Instagram, site, WhatsApp. E geralmente seus clientes você encontra... São eles que te encontram ou você encontra eles? Eles que me encontram. Eles que te encontram, a maioria. E vem quase tudo do site, do Instagram? Sim. Sim? Então você está fazendo um bom trabalho. Indicação também, né? A maioria também é muita indicação. Caramba. E hoje dá pra viver tranquilo com indicação? Sim. Legal. E eu obviamente te conheci aqui no café, né? Em um grupo de networking, então você também está investindo em networking. Sim, certo? Faz toda a diferença. Você conseguiu alguma parceria, algum resultado já? Não, ainda não, porque a gente está no começo ainda. E eu estava focando muito na parte de estrutura da empresa. Por quê? Da outra vez, como eu falei, foi tudo muito no susto.
Então, vamos fazer e vamos fazer. Vamos aprender a empreender. Sim. Agora não. Agora eu estava focando bastante nessa parte de estrutura, de modelos de projeto, de como eu vou entregar cada projeto, a parte de identidade visual. Então, eu estava focando bastante nessa parte. Inclusive, meu site ficou pronto sexta-feira. Ah, sexta-feira? Então, é bem recente. E aí agora sim a gente vai começar com essas divulgações mais focadas em site e a parte de gestão de tráfego mesmo. Ah, então você vai contratar alguém ou vai fazer você mesmo? Não, eu tenho um colega, Tem um que é colega. o Bruno, e ele é incrível, e aí ele tá fazendo pra mim. Na verdade foi assim, eu falei assim, Bruno, eu fiz esse site. Ele falou assim, você não vai usar esse site. Ele falou assim, vou fazer isso, 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 e aí ele começou a me ajudar, e aí agora... Ele que fez o site também? Foi ele que fez. É bem legal. Que amigão que você tem, né? Tem. Nossa, ele é incrível, incrível. Caramba. E aí, vamos falar um pouquinho de você? Vamos, mas já que a gente vai mudar esse assunto, eu vou no banheiro primeiro. Tá eu bom. bebi uma garrafa. Eu vou tomar meu café. Deve ser até espiado. Pronto. E aí? Vamos Mas já? falar. Tá meio ruim. Acontece. Esfriou, né? Esfriou. Aí... Eu vou ter que me desculpar, mas pelo menos veio uma água com gás pra Não, tá de acompanhar. boa. Então agora eu vou deixar com você. Tá bom? Vamos lá, agora é minha hora de ser apresentadora. Que é uma coisa que você tem um dom, então Nossa, que expectativa. eu tô com a expectativa alta depois da última vez que a gente conversou, viu? Vamos ver então. Bem, primeiro conta um pouquinho como que foi a sua jornada, como você escolheu ir para essa área. Área. No caso, tá bom. As duas, né, no caso. As duas, no caso. Então, minha primeira empresa que deu certo foi a agência de edição de vídeo que eu tenho agora. Então, para ser sincero, tudo começou um pouco mais para trás do que realmente as pessoas sabem. Porque quando eu morava no Japão, não sei se era 2023, 2024, um desses 2 anos aí, eu comecei uma agência de edição de vídeo também, só que ela não foi pra frente. Isso no Japão. No Japão. Não foi pra frente. Daí a questão é por que ela não foi pra frente? Porque como eu tava no Japão e os meus clientes eram tudo do Brasil, o fuso horário complicava tudo. Então era meio-dia aqui, era meia-noite lá. Tinha cliente me mandando mensagem pra eu resolver alguma coisa logo, eu tava lá dormindo, só ia acordar no outro dia. Então eu acabei perdendo muito cliente por causa disso. E eu entendi, tá, é um negócio bom, mas ainda não é o momento. Então foi onde eu parei de ter essa agência de edição de vídeo e comecei a trabalhar Comecei a trabalhar em fábrica. Na verdade era uma peixaria, uma distribuidora. Depois eu troquei para uma transportadora. E depois eu vim pro Brasil, né? Então você foi pro Japão. Eu fui pro Japão. Como você foi parar no Japão? Nem respondi aquela pergunta ainda, mas tá bom. É a minha curiosidade É a até sequência, agora. justo. Como eu fui parar no Japão? Você quer do começo ou quer direto ao ponto? Não, no começo, a No gente começo. tem tempo aqui. Tá bom. Vamos lá. Quando eu era jovem, eu entrei em um clube japonês. Aqui em Campinas mesmo, não sei se vocês conhecem, se chama Nipo. Vipo? Isso. Sei. Fica lá no Guanabara. E lá dentro tem um grupo de jovens. Nesse grupo de jovens eu fui bem acolhido e consegui me tornar uma pessoa muito sociável. Daí conforme for, a gente faz eventos voluntariamente, a gente ajuda o espaço. E depois de quantos anos? Depois de 5 anos lá dentro mais ou menos, eles convidaram a gente para ir para o Japão fazer um intercâmbio, o grupo.
Que legal. Então, não foi o grupo todo, porque o grupo todo eram mais de 50 pessoas, né? Então foram em torno de 20 pessoas, mais ou menos, que foram para esse intercâmbio. Que lá no Japão tem uma cidade que tem uma parceria com Campinas. Então a gente conheceu o prefeito dessa cidade e ele falou, vamos lá conhecer nossa cidade agora lá no Japão. Então a gente acabou indo, a gente fez muitos eventos para arrecadar dinheiro, diminuir os custos, isso, aquilo, mas tudo dentro da cidade dele, ele bancou pra gente. Então a gente não gastou com estadia, ele levou a gente para comer em alguns restaurantes, então a gente teve todo esse custo cobrido pelo prefeito de uma cidade lá do Japão. Entendi. Então a gente ficou mais ou menos um mês nesse intercâmbio, Tá. e foi nesse um mês que eu falei, pô, gostei demais desse lugar. A verdade é que turistar uma coisa e viver outra, né? É bem diferente. É bem diferente. Mas foi a partir daí que eu percebi que eu queria voltar lá. Então eu seguindo minha vida aqui no Brasil, eu estava fazendo economia na época. Eu participei de uma reunião onde nessa reunião tinha um representante comercial sul-americano de uma escola de japonês lá no Japão. Peraí, como é que é? Um representante comercial sul-americano. Ou seja, ele era representante comercial de uma Daqui? escola, não, de uma escola lá no Japão, que ele entrava em contato com toda a América Latina. Meu Deus! Como que você conheceu esse cara? Eu nem lembro como eu conheci esse cara, eu só sei que eu fui parar em uma reunião e ele estava lá. Não lembro como eu fui parar. Gente! Inclusive, se alguém lembrar, pode me relembrar aí, porque minha memória não é muito boa, não. Mas aí ele fez o convite pra mim, depois eu fiz uma outra reunião com ele, daí ele falou assim, aqui na escola a gente vai ensinar você o idioma japonês e tal, mas você precisa saber no mínimo o básico, porque lá eles ensinam japonês em japonês. Então assim, você tem que saber alguma coisinha. Eu falei, não, eu vou me esforçar, sei lá o quê. E daí ele falou, tá, vamos fazer uma reunião, daí a gente faz um teste de japonês com você. Eu falei, eu não sabia nada de japonês, sabia dar boa noite. Comecei a estudar japonês, um monte de coisa. Chegou no dia da reunião com ele, fui lá, conversei em japonês com ele. Ele falou, o seu nível tá muito baixo, mas a gente vai ter... Mas se você se esforçar, tudo bem. No final ele me aprovou. No futuro eu descobri que ele não podia ter me aprovado. Porque para você ser um estudante lá, você tem que ter 130 horas de algum curso de japonês, ou você tem que ter 130 ou 150, alguma coisa assim. Ou você precisa ter o N5, que N5 é um nível de japonês, o nível mais básico que tem. Certo. Então vai do 5 até 1. O 5 é o mais básico, o 4, 3, 2, 1 e 1 é o melhor que tem. E eu não tinha nem o 5. Não tinha nem o 5. Eu não tinha curso de japonês. Você aprendeu sozinho? Aprendi sozinho na internet. E no outro intercâmbio que eu fui, eu já fui aprendendo algumas coisas, né? Eu ia conversando com um, eu perguntava, eu adorava comer. Eu perguntava, como é que eu falo que eu tô com fome? Daí o japonês me ensinava, onakasuita. Daí como é que fala? Comi demais agora, tô cheio. Então, nessas coisas, curiosidades, a gente vai aprendendo, né? Então eu fui aprendendo dessa forma. Eu fui uma das únicas pessoas que conseguiu ir para esse intercâmbio sem ter os requisitos necessários. Foi uma sorte ou um azar. Eu acho que ele acabou forjando algum certificado meu de japonês, porque querendo ou não, ele me recrutando para lá, ele ia receber uma comissão dele também, né? Entendi. Comissão. Então eu acredito que ele... Daí na hora que eu cheguei lá, eu descobri que ele nem mais estava na escola, que ele já fez tanta besteira, que ele até fugiu pro Brasil de novo. Meu Deus! O que eu ouvi falar dele, né? Mas nem no Japão ele estava mais. Inclusive tem uma história lá do Japão que é assustadora para os estudantes. Mas em um outro momento eu conto Não, isso. mas aí agora você vai me deixar curiosa? Pô, Você vai deixar todo tá bom. mundo curioso? Pô, eu não sei, tá bom. Existe um rapaz que trabalhou lá... Não, vamos começar de outra forma. Existe uma outra escola de japonês. Eu fui para uma escola de japonês. O que é uma escola de japonês? Uma escola que ensina japonês. Tá.
Daí tinha uma outra que era... Ela tinha pouco tempo no mercado, só que ela conseguiu recrutar muitos alunos para estudar. Então começou a chegar gente do mundo todo para estudar no Japão dentro dessa escola. E quando os estudantes chegaram no Japão, anunciaram no microfone lá do avião, como é que chama? Ai, eu sei. Falaram lá no avião o nome de cada estudante, para eles ficarem separados, que iam cursar com eles depois. Ou seja, a escola que eles foram lá para essa escola, ela já não existia mais. Então todo mundo pagou 6 meses de escola, pagou viagem, pagou tudo, chegou lá, a escola pegou o dinheiro de todo mundo e sumiu. Então tinha um monte de estudante lá que assim gastaram muito dinheiro para pagar 6 meses de intercâmbio. Imagina. Não ter escola nenhuma. E o que aconteceu? A cidade onde ficava essa escola fez uma feira entre outras escolas de japonês. Então, as escolas lá, elas faziam ofertas para esses alunos, para os alunos encontrarem alguma outra opção de ficar no Japão e continuar estudando. Tá. Sendo que eles nem começaram a estudar, né? Imagina, então a pessoa pagou 6 meses e ela ainda tinha que pagar mais para Exatamente. Só que teve uma escola que era a salvadora dos alunos. E essa escola falou, ó, a gente vai bancar 6 meses de escola para você e depois, nos próximos meses, vocês continuam estudando com a gente. Para aqueles alunos, maravilhoso. Que história esquisita é essa? E todos os alunos, eles conseguiram recrutar praticamente todos os alunos. Porque como é que eu vou abandonar essa oportunidade? Olha a 6 situação meses que eu tô. Grátis? Acabei de Exatamente. perder sei lá quantos mil e... Exato. Você tá doido. Exatamente. Daí, passou 1 mês, passou 2 meses, a escola foi até esses alunos novos perguntar: e vocês não vão pagar mensalidade, não? Mentira. E daí falaram, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E um cara que era representante comercial dessa escola, ele tinha feito essa oferta para os alunos sem o resto da escola saber, para conseguir os alunos. Entendeu? Nossa, velho. Inclusive é o mesmo cara que fugiu. Eu fazia parte dessa escola. Tá? É o mesmo que fugiu, É então? o mesmo que fugiu. Por que será que ele fugiu? Nossa, Tá? meu Deus. Por que será? Gente, Então, provavelmente ele ia receber uma grana para cada aluno que entrasse lá. com certeza. Ganhou a comissão dele, Deu a comissão meteu dele, o pé. meteu o pé. E esses Que alunos doideira. que estavam lá na escola, eles viram o contrato lá, é tudo em japonês. Então, se a pessoa foi lá para aprender japonês, vai assinar um contrato em japonês, Como nem é que sabe o que está Nossa, escrito. eu só tô passando a minha casa aqui. Exatamente, nem sabe o que está escrito. Então, depois disso, aqueles alunos basicamente acabou a vida deles. Meu Deus. Eles tinham algumas opções. Ou simplesmente volta imediatamente para o seu país de origem, ou pagava a escola, ou ia procurar alguma outra escola que eles quisessem. Tinha as 3 opções. Da onde eu consegui essa história foi de um garoto que eu conheci na rua. Ele não chegou a continuar na minha escola, mas ele fez questão de se endividar, pegar um empréstimo lá no Japão mesmo, para poder entrar e se matricular em uma outra escola. Gente, Então, que assim, situação. é uma dívida de, assim, eu acho que dá alguns milhões de ienes, tá bom? Que, vamos lá, 1 milhão de ienes, eu não vou saber converter direito, mas coloca aí na faixa de uns... Aí, dá quanto? Você sabe, Lucas? 1 milhão de ienes aí?
uns 20 mil reais, talvez, 20 mil, 30 mil, né? Algo por aí. É dinheiro. Algo por aí. Ainda, tipo assim, é dinheiro em outro país. Exatamente. Pior ainda. Porque assim, é diferente. Eu não sei se ele vai estar vendo esse vídeo agora, mas também eu acho que a família, ele já não tinha mais família, eu acho que, não sei se morreu, ele só tinha a avó dele, então ele nunca contou nada pra família dele, se virou com tudo que tinha lá. Nossa. E assim, lá no Japão, um estudante, ele é limitado para trabalhar 28 horas na semana. Mas para um estudante normal pagar as suas contas, já é muito sofrido mesmo. Eu mesmo cheguei a passar muita fome lá no Japão, eu que não tinha dívida. Eu fico pensando, imagina esse cara que está endividado. Então, uma solução, não sei se é o que ele fez, é trabalhar as 28 horas normais, algum trabalho, e procurar algum outro trabalho ilegal, onde as horas não são contabilizadas. Então, tem essas opções. Mas, assim... Nossa, que situação horrível. Foi que situação. Nossa, coitado. Mas ele conseguiu estudar, terminou. Conseguiu. Depois ele terminou. Eu não sei se ele fez um técnico depois, um técnico extra, ou ele foi direto para uma faculdade. Mas ele continuou no Japão estudando mesmo. Continua. E aí você fez esses 6 meses, né? Foi 6 meses que você fez? Inicialmente é 6 meses. Depois a gente tem que pagar o restante, são 2 anos. O restante, conforme a gente vai trabalhando enquanto estuda lá. Entendi. E você ficou quantos anos? Na escola em si, eu briguei muito com aquela escola. Você vê que não é uma escola muito certinha, né? Percebi. Eu já descobri que aquela escola tá na lista negra do Japão. Meu Deus. É o que eu ouvi dizer, tá? Tudo, se for caçar na internet... Dissem, não me dissem. Disse, não me diz. Mas assim, eu acabei entrando em um conflito com a diretora dessa escola. Então eu permaneci lá, eu acho, foram 10 meses só. Tá. E aí depois você saiu da escola e aí você foi fazer o quê? Então, saí da escola, eu casei com a minha namorada na época, porque eu precisava trabalhar mais também. Então eu casando, eu tiro essa barreira das 28 horas. Entendi. Então, na época, eu acabei casando, eu já morava junto com ela, fazia 6 meses que eu já morava com ela. Então, a gente já estava em uma sintonia, a gente já se entendia, morava junto. Então, mas foi para ajudar no financeiro dentro de casa. Porque, querendo ou não, eu como estudante, morando junto com alguém, minhas contas é basicamente para pagar a minha escola. Sim. Entende? Então depois que me casei eu pude trabalhar mais. Entendi. Daí trabalhando mais consegui juntar mais dinheiro. Lá no Japão a gente ganha por hora, né? Então eu trabalho uma hora, ganha 1.000 ienes. 1.000 ienes dá o quê? Uns 30 reais. Então 30 reais a hora. Então depois eu fui trabalhando mais, fui juntando a grana, a gente foi se mudando, foi comprando coisa, isso, aquilo. Comecei a ter uma vida de família. No final a gente teve uma filha. Sua namorada é japonesa, então? No papel, sim. Mas ela nasceu no Peru. Nossa, mas como assim? Ela nasceu no Peru e no papel ela... Mas o pai é japonês? A mãe dela é japonesa, e o pai dela é peruano, indígena mesmo. Então, mas aí quase a família toda dela tá pra lá. Tá. E a gente tá... E ela tem um irmão no Peru só. Sua filhinha nasceu lá? Nasceu no Japão. Que Minha legal. filha é japonesa no papel. 100%. Agora não mais, né? Porque eu fiz a nacionalidade brasileira dela agora. Então ela tem essa dupla nacionalidade agora. E na criação, como que vocês fazem? É 100% Você fala de português? Vocês ensinam? A gente mistura 4 línguas, na verdade. Como assim? A gente fala espanhol, português, japonês e inglês, tudo junto, misturado. Pra pequenininha? Não, entre a gente. Então automaticamente com a pequenininha também, né? Entre a gente. Meu Deus. Eu só falo em português com a minha filha e ela só fala em espanhol. Mas a gente tá tão acostumado a usar palavras em inglês e palavras em japonês que acaba sendo algo natural.
Inclusive a gente fala um portunhol, né? Então, quando a gente vai falar de roupa, a gente fala roupita. Em vez de falar uma roupazinha, roupa pequena, a gente fala roupita. Então, o problema no futuro é que nosso filho vai se acostumar, vai chegar na escola e falar, essa roupita, um negócio assim. Então, é algo que eu já apanho pela minha esposa. É menina, né? Menina. É algo que eu já apanho da minha esposa, porque ela tá acostumada a falar desse jeito comigo e acha que conversar com você desse jeito é normal, entende? Então, ela vai falar umas coisas pra você que você... que é isso aí? E ela acaba ficando envergonhada, né? Porque ela tá falando errado, né? Ah, mas fica tranquila, eu sou de Minas, então Minas também a gente tem umas palavras que às vezes as minhas amigas falam assim, o que é isso? Eu falei esse dia pra uma amiga minha, ela falou assim, eu falei minguadinho. Minguadinho. Aí ela, cara, você me mandou isso no WhatsApp, eu não entendi, só te ignorei, agora você tá falando de novo, me explica o que é um minguadinho. Minguadinho? O que é um minguadinho? Eu falei, eu senti que meu cabelo tá meio minguadinho, tipo, tá meio murchinho, pequeno, fraco. Minguadinho. Minguadinho. Entendi. Então, tem algumas coisas assim. Caramba. Em Minas. Mas que legal. E aí, como que foi essa decisão de voltar pro Brasil? Essa decisão de voltar pro Brasil foi porque a nossa filha nasceu. Lá eu peguei a licença paternidade. Tá. É 1 ano de licença paternidade. E eu recebia 70%, 67% para ser exato, né? Mas eu arredondo. 67% do meu salário por mês eu recebi durante 1 ano. Mas eu já queria parar de trabalhar lá faz tempo, porque lá é um trabalho braçal. Um trabalho braçal, cansativo, isso e aquilo. Então eu sabia que eu nunca ia conseguir escalar alguma coisa trabalhando lá. Então, ser empreendedor, ter uma empresa, era algo que eu sempre desejei. Eu já tive uma marca de roupa, vendi aqui no Brasil. Então, lá eu tentei chegar a empreender, eu falei, vou começar revendendo ovo. Só que no Japão, para você revender ovo, você tem que ser formado em uma faculdade japonesa de nutrição. Mentira. É sério. Não. É sério. Não é possível. Tô falando sério. Não é. Nossa, tá zoando. Não tem tô como. falando sério. É sério? É sério, é sério. Meu Deus. Eu cheguei aí... Tem tipo de um lugar lá que você vai pra conseguir licença pra fazer alguma coisa. Cheguei pra lá e falei, tá, como é que eu faço? Eu falei, se você quer revender ovo, você tem que ter uma formação de nutrição. Tem que ser uma faculdade japonesa, porque eles têm que conhecer essa faculdade. Entendeu? Então, pô, eu vou voltar pro Brasil, é mais fácil. Não é possível isso. No Brasil... quero revender ovo. Exatamente. No Brasil, as pessoas vendem bolo no semáforo. Tipo... Aí vende ovo em qualquer lugar. Meu Deus, que doideira. E assim, o Japão ele é muito certinho. Se você quiser algo mais certinho, seguir as regras, lá tem que ser desse jeito. Obviamente, deve ter um cara ou outro que sabe burlar algumas coisinhas. Sim. Né? Mas eu não conhecia esse cara. Entendi. Então eu resolvi voltar pra cá pra começar a empreender. Tá. Então deu 5 meses, minha filha fez 5 meses, eu abri mão da minha licença paternidade, convertendo, eu estava recebendo em torno de uns 12, 13 mil reais por mês, sem fazer nada, só cuidando da família. Nossa. Eu abri mão disso para vir aqui pro Brasil e começar a empreender. Gente, e como que tá sendo esse processo agora de começar a empreender? Que aí você já falou, porque aquele dia você me falou que começou em maio? Abril, maio, foi por aí, esse meio tempo. E agora a empresa já tá rodando sozinha, você nem precisa mais ficar na empresa e agora já tá com outro negócio. Como que você acha que você conseguiu fazer isso? Tem alguma dica que você daria para outras pessoas que estão começando a empreender? Sim. Não importa o ramo que você for trabalhar. Se você for a pessoa técnica, a pessoa que entende do assunto, você não vai conseguir escalar muito rápido. Por quê? Porque quem é uma pessoa técnica, tem que estar no operacional, ela perde muito tempo trabalhando.
Faz sentido. E se você, no caso você é uma arquiteta agora, 100% técnica. 100% técnica, se você quer escalar, crescer de uma forma muito rápida, você tem que procurar alguém que seja técnico e você partir para a parte de encontrar clientes. Então, eu, em relação de edição de vídeo, eu sou mediano para baixo. Entendi. Sou mediano para baixo. Mas eu tinha um amigo que ele era editor de vídeo e eu foquei 100% em encontrar clientes para o meu amigo editar os vídeos. Entendi. Então, eu encontrava cliente, mandava para o meu amigo. Encontrava cliente, mandava para o meu amigo. Acabou o tempo dele, vou precisar comprar o tempo de outra pessoa agora. Então, eu encontrei outra pessoa que também edita vídeo. Encontrava o cliente, mandava para outra pessoa. Encontrava o cliente, mandava para outra pessoa. E para não ter um gasto fixo, vou ter que pagar um funcionário, salário mínimo por mês, não. Você pode fazer por projeto. Então, eu tenho um projeto para você. Esse projeto, eu vou te pagar R$100 para você fazer, mas eu estou recebendo 200. Então, ele está trabalhando ali, eu estou recebendo aqui. Obviamente, eu tenho que pegar, o certo é eu pegar no mínimo 50, no mínimo metade para mim. Por quê? Porque como eu trabalho com edição de vídeo, o pagamento é antes e depois, corre muito risco de eu levar um golpe e a pessoa não pagar a segunda parte. E acontece bastante. Só que eu, como um cara que acredita muito em karma, mesmo se eu levar um golpe, eu não quero dar um golpe no meu editor. Com certeza. Então, muitas vezes eu acabo levando golpe e abrindo mão do meu lucro para pagar o meu funcionário. Entendi. Entende? Então é algo que se eu não pago, se eu não pego no mínimo metade do valor para mim, eu vou sair no prejuízo e no final a agência vai acabar. E aí você foi fazendo isso, foi conseguindo cliente, foi passando para os seus, Exatamente. Para os seus editores. E quando você achou que realmente, não, posso deixar isso rodando, como que você fez? Porque você falou para mim que hoje você nem olha tanto para isso. Exatamente. Qual que foi o processo que você fez dentro da empresa para você não precisar nem olhar mais para isso? Exatamente. Eu vou ser sincero agora. Como eu vim do Japão, eu já tenho uma gordura de dinheiro guardado comigo. Eu pude me dar o luxo de pegar 100% do meu lucro e reinvestir em novos clientes. Obviamente, se uma pessoa quiser seguir o mesmo caminho que eu e ela não tem uma reserva de emergência guardada, ela não pode ter esse luxo, porque vai ter contas para pagar. Exatamente, não vai poder ter esse luxo. Então essa pessoa, o que ela teria que fazer? Ela teria que ter os próprios clientes fixos, porque querendo ou não, se você ter o seu próprio cliente, sua margem de lucro vai ser muito maior, muito maior mesmo. Sim. É a partir do momento que você identifica, eu já tenho esses clientes, eu quero mais clientes, mas eu já consigo viver com esses que eu tenho hoje. Então, a partir daí, você começa a terceirizar o serviço. Você mantém o seu e começa a aumentar a sua equipe, pagando por projeto. Sim. Porque pagando por projeto não tem erro, não tem como você sair no prejuízo. Exatamente. Mensal. Então, para essa pessoa, daí vai indo, passando projeto, e você vai fazer a gestão dos seus clientes e dos seus... Como é que chama? É que eu chamo de editores. Dos seus projetistas. Fazendo a gestão dos seus clientes projetistas. Até no momento que você vê, eu tô ficando muito sobrecarregada, tô ficando com dor de cabeça, menos é mais. Então você contrata um assistente, como esse cara aqui que eu contratei, para te ajudar a fazer essa gestão. Então, obviamente, seu assistente precisa saber o mínimo de arquitetura. Sim. Do seu trabalho, para poder explicar as coisas para os seus clientes e repassar para os seus projetistas. E a partir daí você já começa a ter liberdade. Porque você já vai ter alguém cuidando de toda a operação. Sim.
E você continua onde? Focado em conseguir cliente. Faz todo sentido. Focado. Então você volta, foca em conseguir cliente, vai passando, e dali em diante, esse seu assistente, de preferência, já tem que ter um salário fixo. Porque daí todos os clientes que você for conseguindo a partir daí, eles vão estar aumentando o seu lucro. Você está parando de pagar por projeto. Agora você já contratou alguém que trabalha de tal horário a tal horário, e ele vai estar te dando todo o suporte possível. Sim. Então é esse o caminho que alguém deveria seguir. O difícil, eu acho, em tudo isso que você falou, Sim. é, tipo, você abrir mão de fazer a parte técnica. No caso seu, você sempre foi a Desde o pessoa, começo. desde o começo, que estava ali fazendo, conseguindo cliente, passando para outras Sim. pessoas. E qual é a dica que você dá? Porque, que nem no meu caso, é, tipo, eu saí de uma parte de gestão Aham, porque eu amo fazer a parte técnica. exatamente. Tem alguma dica que você daria para Tem. conciliar as duas coisas ou para, não sei. Tem, pro seu caso em específico, tem uma opção que eu acho muito boa, que no caso você tem amor pelo que você faz. Sim. Certo? Mas também eu acredito que você é uma pessoa que queira escalar e ganhar mais dinheiro. Com certeza. Com certeza. Então você ir melhorando conforme o tempo, que são as suas habilidades técnicas, e conforme você estabilizar, eu já estou recebendo legal, vou aumentar o meu ticket agora, vou cobrar mais caro. Daí depois, tá bom, consegui alguém que paga mais caro, agora vou conseguir uma pessoa que paga mais caro ainda. E você ir escalando. No caso, eu que estou dando mentoria agora, eu estou fazendo desse jeito. Eu encontrei minha primeira mentorada que paga R$1.000, a próxima mentorada minha vai pagar 3.000, depois 5.000 e eu vou indo em uma escada desse jeito. Entendi. Tá? Mas pro seu caso aí falando, enquanto você faz esse processo, sendo bem seletiva com quem você quer trabalhar, aqueles que outros trabalhos que são mais simples, que você não precisa dedicar tanto assim do seu tempo, terceiriza. E você fica só com os seus clientes essenciais. Faz sentido. Você vai dar um foco em um amor nesse projeto. Sim, Então é esse caminho aí que você tem que seguir. entendi. Entendeu? Alguma dúvida? Não, E daí? eu achei um ótimo conselho. Ótimo. E a gente falou sobre mentoria, né? Mentoria. Como que é a sua mentoria? Qual que é o ponto-chave dela? No caso, assim, por que a mentoria? Por que uma pessoa tem que fechar uma mentoria com você? E o que você entrega nessa mentoria? Legal. Então, nessa mentoria, eu trabalho especificamente ajudando pequenos empresários ou médios empresários também a fazerem network. Tá. Tá, a questão é que é o network? É isso que eu ia perguntar. O que é o network? Então, o network é basicamente você se conectar com alguém. Mas não adianta nada você vir em um evento, em um clube de empresários, se você se conecta com alguém, mas a relação não vai para frente, você não mantém contato. Uma outra isca que eu tenho para manter contato com a pessoa, porque querendo ou não, o nosso tempo é limitado, não dá pra gente, vamos ficar mandando mensagem, trocando figurinha, infelizmente não tem isso. Então, para você manter contato com a pessoa, você tem que trazer algo de valor para ela. Entende? Você tem que trazer algo de valor. No caso, o valor, eu fiz o contato com você na noite passada. A gente se conheceu. E eu preciso manter contato e gerar valor com você. Como que eu faço isso? Te convidando para um podcast. Exatamente. Então, esse podcast não é algo, mas você quer viralizar no YouTube, quer ser influencer? Não. Esse podcast é uma isca, é uma ferramenta minha que eu tenho para a gente continuar mantendo o contato e estar se ajudando. Sim. Então, essa é uma ferramenta minha de geração de valor. Não é algo que eu pretendo monetizar, mas se acontecer, aconteceu. E é um benefício muito bom. Sim. Então, você tem que pensar o que
que eu posso gerar de valor para a vida da pessoa e também eu posso acabar ganhando algo em troca. Então, eu aprendi com um cara chamado Daniel ontem, que eu conheci ele. Ele me contou uma história que faz sentido. Tem as pessoas que são positivas e outras que são negativas, que uma beneficia a outra, mas a outra não beneficia a pessoa. Mas tem também o positivo e o positivo, que são as duas pessoas que se ajudam. E isso na natureza ela existe. Sim. Que são, não sei se você já viu aquelas vacas e tem um monte de mosquito em volta dela. Então esses mosquitos estão fazendo uma Limpeza no ouvido. uma limpeza no ouvido. E a vaca recebe a limpeza e o mosquito recebe alimento. Então o nosso caso seria basicamente isso. Você tem que procurar alguma alternativa de você com a outra pessoa, as duas se beneficiarem. Entendi. Se você fazendo isso, você encontrou algum ponto que você vai conseguir manter contato com ela e se as coisas derem certo e você vê que faz sentido, continua mantendo contato, cria até uma amizade, uma relação, trabalha com indicação, trabalha com isso. Faz todo sentido. Então, na minha mentoria, eu ensino uma pessoa do início, tanto para ter uma iniciativa para conversar com alguém, até ela manter o contato e transformar ela ou em cliente ou em algum parceiro. Porque, querendo ou não é com todo mundo que você vai acabar batendo santo, né? Não é com todo mundo que você vai se identificar. Então, não vou falar, com todo mundo que você falar, você vai se conectar, vai fechar alguma coisa. Não é assim. Você tem que ir conversando e ver até que ponto você consegue agregar para ela e ela agregar para você. Sim. E não só querer vender, né? Eu acho que o diferencial é isso. Porque às vezes as pessoas, elas só querem vender. Só querem vender. Tipo, eu só quero ganhar o meu, só quero vender. Eu tô aqui, Exatamente. Eu quero vender pra você um projeto. Exato. E uma coisa que é ruim também, é sempre importante você estar estudando, aprendendo algo. Seja de outras áreas também. Porque eu vou dar um exemplo que você vai entender muito bem. Semana passada, eu fui em um evento de network, e nesse evento de network, o pessoal sabia que eu tinha uma agência de edição de vídeo. Só que eles estão tão acostumados em alguém vender alguma coisa para eles, que eu cheguei, cumprimentei a mulher, falei isso faz o quê? E daí eu, de curiosidade, por que você veio aqui nesse evento? Ela me respondeu assim: eu não preciso de edição de vídeo, tá? Eu já tô resolvida com isso. Meu Deus. Falei, a reação que eu tive, meu Deus, não, calma aí, eu só tô perguntando por uma curiosidade, tô puxando assunto. E daí ela começou a falar, e conforme a gente foi conversando, eu entendi que o problema dela, na empresa dela, era contratar pessoas. Então, conforme eu fui conversando, como eu já estudei muito desenvolvimento pessoal e por causa do meu network, eu lido muito com pessoas, eu sei aonde uma pessoa consegue contratar uma pessoa decente. Que hoje em dia o principal problema do pessoal é contratar alguém que chega atrasado, que faz meia boca, que faz isso, faz aquilo. Então eu acabei ensinando para ela aonde ela encontra alguém. E no final, ela até disse que estava com problemas com a social media dela, que queria trocar. Eu falei, eu conheço uma boa social media. Você gostaria de uma indicação? E no final, eu acabei fazendo uma indicação para ela. Entendi. Então, nisso, é até uma forma de monetizar, porque eu posso fazer uma indicação, receber uma comissão. Sim. Exatamente. Então, eu esqueci porque eu estava falando isso. Qual que foi a pergunta mesmo? TDAH bateu. Bateu. Eu perguntei sobre... Peraí que agora eu esqueci também. Então, mas Peraí. A pergunta foi... Nossa. Então, não lembro. Acontece. Mas o Basicamente importante era sobre o porquê. Porquê fazer como fazer isso, né? Como fazer. Aí lembrei, eu contei essa história para te mostrar a importância de aprender outras áreas. Entendi. Entendeu? Porque assim, nem todo mundo é o seu cliente, mas você pode ter algum conhecimento
que pode agregar para uma outra pessoa. Sim. E esse conhecimento pode fazer vocês manterem contato, criarem uma amizade, uma conexão, para depois vocês trabalharem por indicação, mesmo a pessoa não sendo seu cliente. Faz todo sentido. E aí, então, vamos lá. Então, beleza. Então, essa parte de network é isso. É isso. E aí, o que você faz quando a pessoa ela é introspectiva? Legal. Como você trabalha isso na pessoa? Inclusive, agora voltando agora pro Japão, porque entra nisso. No Japão, eu cheguei a trabalhar, eu acho que foi 6 meses, eu fiz um projeto social em uma escola brasileira lá no Japão. Ou seja, os alunos são brasileiros e eles vivem no Japão. Só que por conta da cultura, eles acabam sendo pessoas um pouco mais fechadas do que pessoas que moram aqui no Brasil. O Brasil tem pessoas muito calorosas, Sim. muito acolhedoras. Então eu fiz esse projeto social de ajudar alguns alunos a se enturmarem, a conversar, perder a timidez. Então eu já tenho uma bagagem social com isso. Eu também fiz alguns trabalhos relacionados a isso no clube japonês que eu frequentava aqui. Então, a pergunta que você fez para mim é como que eu faço, como eu lido com essas pessoas que são introvertidas. Sim. Primeiro, tudo é treino. Eu não sei se você já ouviu falar do livro Mais Esperto que o Diabo. Já. Já leu? Não, ainda não. Mas já Mas ouvi esse falar. livro ele é essencial para você entender o que acontece na sua cabeça. Porque o Mais Esperto que o Diabo é uma metáfora que ele usa. E o diabo é os seus próprios pensamentos falando: não faz aquilo, porque se você fizer aquilo alguém vai te julgar. Então você tem que entender quem que é esse diabo para você enfrentar ele e pensar: não, ele é só o diabo querendo me atrasar. Entendi. Então eu faço um trabalho com essas pessoas introvertidas, porque, para ser sincero, o introvertido é uma pessoa que ela pode até saber se comunicar, só que ela prefere ficar na dela. Eu sou uma pessoa introvertida. Exatamente, uma pessoa você é introvertida, mas não é tímida. Tem pessoas que acham que os dois estão ligados, mas Eu não. acho que eu sou tímida. Você acha que... Então, você pode ser uma pessoa introvertida e uma pessoa tímida, ou uma pessoa introvertida e uma pessoa que não é tímida. Eu não vejo você como uma pessoa tímida. Sabe o que eu acho? Essa parte de eu acho que tem... como que eu falo? Segmentação. Segmentação. Quando eu falo do meu trabalho, eu não sou tímida. Entendi. Mas quando eu falo de outro assunto, eu sou tímida. Exato. E aí eu acho que entra no ponto de tipo assim, talvez a minha timidez seja porque talvez eu não entenda tanto do assunto. Sim. E aí eu fico com vergonha de me expressar e tá falando uma bobagem. É isso mesmo. E aí talvez isso trave algumas pessoas. Sim. Então, assim, quando a gente fala do nosso trabalho, que a gente conhece, é muito mais fácil de fluir. Mas quando a gente fala de outras coisas, a gente dá aquela bloqueada. E aí eu acho que talvez esse ponto que você falou sobre, tipo, entender outras áreas faça sentido nisso. De, tipo, entender o trabalho de outras pessoas para você conseguir comunicar. Você entendeu. Ter essa troca, né? Você entendeu exatamente. Inclusive, como eu estou usando esse podcast como ferramenta, uma ferramenta de estudos também, porque conversando com você, eu estou aprendendo sobre arquitetura. Sim. Então, quando eu começar a entrar em assuntos que envolvam arquitetura, eu já vou ter um repertório um pouco maior e vou conseguir me soltar mais. Sim. Então, a timidez, eu separo ela em 3 assuntos. Tá. O primeiro é o conhecimento. Então, o quanto mais áreas você tiver conhecimento sobre,
você vai perdendo essa timidez para falar sobre o assunto, igual esse ponto que você acabou de entender. O segundo são as pessoas. Quando você se encontra com alguém pela primeira vez, você já está um pouco mais acanhado. Sim. Na segunda vez, você solta um pouco mais. Na terceira vez, é quase melhores amigas. Então, tem o conhecimento, pessoas, que você tem que ter uma frequência de encontrar com essas pessoas para você se soltar mais. E tem também o ambiente. O ambiente funciona igual as pessoas. A primeira vez que você veio aqui nessa cafeteria, você tava, para onde eu vou, onde eu sento, Eu com quem sentei eu naquele falo. cantinho ali, não falei com ninguém, falei com 2 pessoas. Com 2 pessoas. E depois, onde fica o banheiro, onde fica isso, onde fica aquilo, você tá perdida. Na segunda vez, você já conhece o mapa do local, você já sabe aonde você quer sentar, então você já está um pouquinho mais à vontade. Na terceira vez, dependendo do seu nível aí, você até se sente sócia do lugar. Não, pode entrar, senta aí, fica aqui, você já está à vontade. Então a timidez, eu separo ela nessas 3 categorias. E você trabalhando essas 3 categorias, você entendendo essas 3 categorias, você vai entender como você supera a timidez. Entendi. Entendeu? Então, você está em um lugar novo, você entende, eu estou em um lugar novo, então eu sei que eu tenho que fazer o conhecimento estrutural do local, saber onde fica banheiro, onde fica isso, onde fica aquilo, para não ter uma escuridão na minha mente. Porque informação é clareza. Quanto mais você sabe, menos escuras as coisas ficam. E para ser a verdade todo mundo tem medo do escuro, porque a gente não sabe o que tem lá. Sim. Então, quanto mais você aprender, mais clarear, automaticamente afeta sim em melhorar a sua timidez. Entendi. Para uma pessoa que é tímida. Tem gente que não precisa de nada disso que eu tô falando, só Já chega chegando, e é isso. Então são coisas e coisas, né? Pra cá. Mas isso dá para ser trabalhado. Sim, e isso faz com que a pessoa consiga se desenvolver na parte de empreendedorismo e tudo isso. Com certeza. Se o problema dela for comunicação, eu também trabalho comunicação. Eu vou falar que todo mundo que faz mentoria comigo vai sofrer, porque a gente tem que enfrentar nossos medos. Se o seu medo é falar em público, eu vou pegar na sua mão e te levar em um lugar para você falar em público. Entendeu? Então não é uma mentoria tipo, faz isso, faz isso. Eu vou fazer convites para você que você deve aceitar para você superar seus medos. Entendi. Entendeu? Então tudo isso também está incluso na minha mentoria. Então não é uma mentoria só online, no caso. Não. Você faz Não. aprende, como é que fala? As técnicas pessoalmente também. Pessoalmente também. Obviamente tem umas pessoas... Aplicação. Tchau, Tita. Oi. Obviamente tem pessoas de outros estados que gostariam de fazer mentoria comigo. Daí nesse caso é só online, mas eu dou treinamentos práticos. Falo, como que vai ser a sua semana hoje? Você vai encontrar com pessoas? Você não vai encontrar com pessoas? Você vai em algum evento? Você vai para academia? Então dependendo do local e para onde ela vai, eu vou dar uma tarefa prática para ela. Só que daí vai dela encarar esse medo, mas eu vou falar para ela qual medo ela tem que encarar e como ela tem que encarar. Se ela precisa conversar com alguém que ela não conhece, não vou falar, só vai lá e conversa com alguém que você não conhece. Não, eu vou te ensinar formas de abordagens e ver qual se identifica mais com você. Porque tem pessoas que para umas pessoas acham mais fácil iniciar uma conversa pedindo informação como aonde fica o banheiro, porque só estou pedindo uma informação, não estou cometendo nenhum crime. E tem outras pessoas que já gostaria de criar uma relação um pouco maior já de cara para encurtar tempo, e às vezes só um elogio funciona. No caso, você acabou de chegar, eu falei, nossa, aquela moto é sua, que moto legal. Verdade. Entende? Então são formas de abordagem para você iniciar uma conversa. E deixar a pessoa mais... beleza. Vamos lá. Agora tem um ponto. E quando a pessoa... Beleza, eu tô aqui, tô sendo Sim. sua mentorada. Tá. E aí eu sou tímida. Sim. Aí beleza, fui.
E você falou assim, olha, essas são as técnicas de abordagem Sim, e você vai fazer dessa forma. Aí eu vou colocar em prática. certo. E aí a pessoa vai fazer a abordagem com outra pessoa e a pessoa que ela foi fazer a abordagem não é receptiva. O que você indica o seu mentorado a fazer? Vamos lá. Em raros casos, se você está em algum lugar público, vai ter uma pessoa extremamente não receptiva, uma pessoa chata, rabugenta. É raro disso acontecer, mas pode acontecer. Tá? Mas sempre que você for conversar com alguém, você já tem que trazer uma boa energia para conversar com alguém. Não adianta nada, você está andando na rua, passa alguém e você fala, bom dia. Tipo, a pessoa vai fingir que não te ouviu. Mas se você tá na rua, você encara as pessoas nos olhos, o olhar se cruza, você viu que ela te viu, você tem que ser algo instantâneo. Você tem que abrir um sorriso e dar um bom dia bem forte. Essa pessoa não vai ter aonde se enfiar, ela vai te cumprimentar com um bom dia. Entendi. Ela vai Você tá sendo uma aula pra mim, você não tem noção. Então, assim, uma coisa que é muito legal na comunicação é que o que você passa para a pessoa, 7% é realmente conteúdo, que é o que você fala. Agora, falando sobre os porcentagens, não vou saber certinho, mas a maior parte está no entusiasmo e na entonação da voz. Não adianta nada, eu estou conversando com você e falando, então, Joyce, eu trabalho assim, mas eu tenho uma agência de edição de vídeo. Eu estaria os dois aqui abrindo a boca, querendo terminar o vídeo logo, vamos embora. Exatamente. Então, o entusiasmo, eu ficar surpreso, eu ficar empolgado, a força que eu utilizo na minha voz é mais importante do que o que eu estou falando. Faz todo sentido. É mais importante. Então, tem até pessoas que têm um produto meia boca. Às vezes, vamos lá, usar esse exemplo. Você é um arquiteto. Tem arquiteto piores que você que vendem muito mais. Sim. Mas é porque eles acreditam tanto no trabalho deles e eles têm uma comunicação tão boa que quando eles vão falar, eles falam com uma empolgação que você entende, pô, se ele tá tão animado assim, se eu não entrar nisso, tem alguma coisa que eu tô perdendo. Entende? E isso automaticamente também acaba entrando como técnicas de venda. Entendi. Então na sua mentoria você trabalha isso também? No trabalho. Eu não falo que eu sou o expert da venda, mas Trabalha comunicação. mas eu consigo me conectar muito fácil com qualquer pessoa, Entendi. seja ela rabugenta ou não. Porque se ela for rabugenta, a gente trabalha uma técnica que chama rapport. Não sei se você já ouviu falar. Não, me explica essa técnica. Ah, você tá querendo saber muita coisa, hein? Eu já quero uma aula. Com certeza. Mas rapport é uma técnica da PNL. Conhece PNL? Não, Que é- eu não entendo nada desse assunto. O nome é Programação Neurolinguística. Ah, tá. Tá, Sei. Agora eu exatamente. entendi. Que você criar rapport com alguém, inclusive muitas pessoas que não conhecem rapport, é uma coisa que eu ensino nas minhas mentorias também. Tá bom? Mas uma forma breve para você entender é você sincronizar a sua energia com a energia da pessoa, para a pessoa abaixar o escudo dela e entenderem, tá? Somos iguais. Então essa pessoa, mesmo que ela seja rabugenta, ela vai acabar conversando e se abrindo com você. Então a gente usa o rapport para isso. Que legal. Vou estudar mais sobre isso. Estuda, é interessantíssimo. Achei bem interessante. Porque isso é uma coisa realmente que eu tenho dificuldade. Tipo, às vezes eu tô... Ah, beleza, olha, eu sou uma... que nem eu falei, eu sou uma pessoa super tímida. Sim, Com o trabalho, enfim, eu desenvolvo muito bem. Mas na área de pessoal mesmo, eu sou uma pessoa extremamente tímida. E às vezes eu vou conversar com uma pessoa e a pessoa não é tão receptiva, aquilo ali já me exatamente. trava. E aí eu falo assim, e agora? E agora? Assim, nossa, por exemplo, um exemplo simples, a gente tinha um GC. Aí a minha missão era conversar com a pessoa. Aí eu ia lá, oi, tudo bem? Sei lá, como você chama? Aí a pessoa virava assim, Ana.
Aí eu, Sim. então, primeira vez sou aqui e tal. Sim. Mano, aquilo ali pra Esse aí. mim já, tipo, me travava e eu não Travava. conseguia me desenvolver nisso. Mas Então. como que, tipo, qualquer pergunta que você faz, a pessoa responde com 5 não, com básico, e você não consegue sair daquilo, você não Exatamente. consegue comunicar. Então, assim, é uma dificuldade que eu tenho muito quando a pessoa não é tão receptiva Sim. nesse sentido. Isso já me dá uma travada. Talvez aquele dia que nem que a gente conversou, que a gente Sim. ficou conversando bastante, seja por conta disso, porque você foi bem receptivo, você já é dessa parte de Exatamente. comunicação, então foi desenvolvendo. Mas se a gente fosse conversar e você, oi Joyce, tudo bem? Olha, eu sou fulano, eu sou Rodrigo, eu faço isso, mas tipo, neutro, a conversa seria totalmente outra. Sim. Então, sim, eu ajudo as pessoas a lidarem com essa situação. Que técnicas ela usar para cada tipo de pessoa também. Em geral, a técnica é a mesma para a maioria, mas nesses casos, são pessoas mais chatas, mais rabugentas, pessoas que respondem só sim e não, aí a gente entra para uma área de comunicação mesmo, de como você conversar com essa pessoa e extrair informação dela, fazendo ela falar. Então, Você acha, assim, da parte de comunicação, tem algum ponto específico que você fala assim, olha, isso não pode faltar na comunicação? Algo que, por exemplo, não sei, tipo, realmente querer saber sobre o assunto, realmente se interessar, enfim. Tipo, isso não pode, a comunicação, sem isso, ela não funciona. depende da finalidade da comunicação. A finalidade é se conectar com alguém ou falar para algum público? Os dois. Tá bom. Se for para se conectar com alguém, o que você precisa ter é uma coisa que você já tem, que é ter interesse na vida do outro, no trabalho do outro. Então, em uma conversa de 1 para 1, a verdade é que as pessoas querem falar sobre si mesmas. Querem falar, o que eu trabalho, o que eu faço, a minha história é muito foda, ela é isso, ela é aquilo, é o que as pessoas querem. E o seu trabalho como comunicadora é dar essa satisfação para ele. Então é perguntar, ter curiosidade de saber sobre ele. Então, em uma conexão, esse é o essencial. Uma comunicação entre duas pessoas. Legal. E para falar em público, tem duas coisas, tá? Mas eu acredito que o mais essencial é o entusiasmo para falar em público. Não adianta nada ser uma pessoa boa de vendas, uma pessoa que conta boas histórias, se quando você vai falar você está desanimado, você é uma pessoa monotônica, uma pessoa que não oscila o som da sua voz. Porque, querendo ou não, você pode estar entregando algo de muito valor, mas alguém vai acabar dormindo. Que legal, gente. E aí tem mais alguma área que você pega dentro dessa mentoria? Que aqui a gente já falou de vários pontos, né? Tem algum ponto específico que você acha que eu não perguntei que seria legal o pessoal saber? Em geral, é isso. Se a pessoa for uma pessoa insegura, eu trabalho. Tiver uma baixa autoestima, eu trabalho. Comunicação. Então, são essas áreas que eu abordo. Esses dias, uma mulher, ela me procurou, depois dela me conhecer, um contato que a gente está tendo. Acabei de te conhecer. Sim. Ela contou um pouquinho sobre ela, contei um pouquinho sobre eu. E ela gostaria de uma assessoria de agência para mim. Porque como eu tenho toda essa minha história aqui, querendo ou não, eu comecei em abril, maio, e agora, início de agosto, já está tudo terceirizado. Querendo ou não, muitas pessoas querem saber como que faz isso. Foi a primeira coisa que eu perguntei pra você aqui. Eu falei, como assim? Então, Tipo, não faz sentido na minha cabeça algo nesse sentido.
E então, graças ao network, mesmo que eu não venda um produto desse, tem pessoas me procurando para querer essa informação e alavancar o negócio dela ainda mais rápido. Entendi. Então, automaticamente, querendo ou não perco cliente, É um né? produto. Eu acabo, mesmo não planejando esse produto, eu acabo vendendo essa assessoria para pessoas que querem criar ou escalar uma agência. Legal. De preferência, uma agência de serviços, né? Sim. Tá tudo certo aí? Vocês falam, hein? Vai dar 2 horas já. Mas ela tá com bateria? 8%. 8%? Mas eu acho que é isso, Eu né? acho que é isso também. Acho que a gente conversou bastante, deu pra Conversamos. entender bastante. Precisamos conversar mais. Adorei a Precisamos. aula. Olha, tive uma Legal. aula aqui. E eu tô Impressionante. agregando meu conhecimento aqui em arquitetura, para eu entrar em outras conversas também. Se precisar de mais conversas, mais dicas, Com certeza. com certeza a gente Como tá que é seu Instagram? No Instagram é @Joyce com Y, Brigagão, BRIGAGAO, arquitetura. Tem o Tchu? Não tem tio. Não tem o Tchu. É arquitetura. Então, @Joyce Brigagão, arquitetura. Legal. O seu é? O meu tá na descrição, mas é Resende_Digo. Então é isso. É Obrigada pelo convite, foi muito isso. bom. Adorei conversar com você. Tive uma aula incrível aqui Meu, e agora eu quero colocar em prática também. é pra colocar em prática, não vai esquecer, hein? Não vou esquecer. Meu TDAH tá controlado nesse bom. momento. Que bom. Obrigada, viu, Rodrigo? Eu que agradeço. Foi incrível. Deixa eu desligar ali. Que da hora, velho.